O que leva você a confiar em alguém? Ou dar uma chance para uma pessoa estranha numa situação que depende de confiança? Postura, jeito de falar, tem que ver o que ela faz para crer? E se eu disser que a beleza dessa pessoa conta muito? E se eu disser que conta muito mais do que parece, ao ponto de pessoas mais bonitas estarem em vantagem em todo tipo de oportunidade? E antes de falar sobre vantagens sociais da beleza, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é o serviço de VPN que traz vantagens concretas para você acessar o conteúdo que você quer enquanto mantém a sua privacidade. Por exemplo, eu vivo viajando para eventos, palestras e afins, e aí eu conto com a Surfshark quando eu acesso as redes de Wi-Fi de hotel e dos eventos, porque com o VPN o meu acesso é encriptado e eu fico com mais uma camada de proteção para poder acessar meus e-mails e outros serviços que têm dados sensíveis. Uma camada de proteção que é rápida, não tem engasgo, não mantém histórico de navegação e outros dados e já passou por auditorias. E como a Surfshark tem aplicativos e configurações para a maioria dos sistemas, e você pode usar quantos desses quiser ao mesmo tempo, fica super fácil de acessar o VPN do celular e do computador ou do tablet enquanto está trabalhando. Inclusive, você pode compartilhar sua conta com outras pessoas, o que torna o custo dela bem mais baixo. E a Surfshark tem outras formas de proteger você além da VPN. Assinando o Surfshark One, além de VPN e de uma ferramenta de busca com privacidade, você ainda tem o Alert, que é um serviço que avisa você se algum de seus dados pessoais, como usuário, senha, e-mail ou outros dados foram vazados de algum serviço que você usa. Assim você pode trocar, por exemplo, o usuário e senha dos outros serviços para não ter risco de invasão, por exemplo. Lembrando que se você usar o Alternative ID, você ainda pode preencher os sites que pedem e-mail, nome e outras informações sem revelar os seus dados reais e aí você mantém eles protegidos. Se você quiser comprovar o que eu estou falando, escaneie o QR Code que a gente tem aqui na tela e testa a Surfshark sem prejuízo, já que se você não gostar do serviço, eles dão 30 dias com devolução do seu dinheiro garantida e se você aproveitar o nosso cupom ATILA, você vai ter 4 meses grátis de assinatura. Aproveita para conhecer e garantir a sua privacidade com a Surfshark. O nosso cérebro é capaz de feitos incríveis, mas também é um órgão que precisa ser eficiente com a energia que gasta, responder rápido o suficiente para a gente poder lidar com o mundo ao nosso redor, inclusive decidindo se a gente confia ou não naquele estranho, querendo vender o Cristo Redentor a um precinho camarada e por aí vai. Então a gente tem uma série de atalhos mentais, de algoritmos, se for para usar o termo que está mais em voga hoje em dia, que ditam respostas que podem ser práticas, que economizam tempo e energia, mas não necessariamente são as melhores. Quando esses atalhos nos atrapalham, a gente chama eles de vieses, por exemplo, como vários preconceitos que nós carregamos e usamos direto. Um desses algoritmos foi revelado com um experimento super simples, mas muito interessante. Em 1974, 2 professores aproveitaram os alunos de graduação como cobaias que deveriam avaliar redações, que poderiam vir em 3 versões, só com o texto com a foto de uma pessoa que não era tão atraente e o texto e a foto de uma pessoa bastante atraente. O julgamento sobre a aparência ficou por conta de um outro grupo de voluntários. Não só a aparência das pessoas foi considerada, como as redações que teriam sido escritas pelas pessoas mais bonitas foram avaliadas como melhores e mais bem escritas. Sim, a avaliação do texto que essas pessoas teriam escrito foi contaminada pela impressão de algo que não tem nada a ver com a escrita, que é a aparência de quem escreveu. O fenômeno ganhou o nome de efeito de halo, porque é como se a impressão que a gente faz de uma característica, nesse caso a aparência das pessoas, criasse um efeito de halo ao redor de todo o resto que a gente checa, dando para eles o mesmo status. É um tipo de atalho mental que diz uma coisa do tipo, se essa pessoa é bonita, ela também deve ser competente. E a gente aplica de maneira tão intuitiva que nem percebemos. E pode servir para outras características, tipo eleger um atleta famoso para um cargo político, independente do que essa pessoa propõe, se é interessante ou não. Ou dar valor para o que alguém fala aqui no YouTube só porque você gosta dessa pessoa por outros motivos que não são os argumentos. E claro, você pode estar se pensando aí, com razão, se esse não é o caso agora, se esse tipo de pensamento foi dirigido a mim, antes de tudo, obrigado pela confiança, mas o que eu faço para corresponder a ela por aqui é citar fontes e trazer especialistas. Assim você não depende só da sua impressão de mim e pode checar o que eu estou falando. Mas voltando ao efeito de halo.
Beleza é uma coisa subjetiva que a gente poderia fazer vídeos e mais vídeos discutindo aqui, por exemplo, o que é belo para alguém, ou qual é o valor biológico de se escolher pessoas bonitas, ou de nos sentirmos atraídos por elas. Mas o que importa nesse vídeo aqui é que, considerando alguém bonito ou atraente, a gente está dando muito mais valores do que parece. Esse halo pode ter efeitos muito maiores do que a gente imagina. Pessoas mais bonitas despertam, inclusive, mais confiança, principalmente em situações superficiais, onde a gente não tem outros motivos externos para saber em quem podemos confiar mais ou confiar menos. Em um outro experimento, um tipo de jogo de laboratório bem simples, que é feito com duas pessoas, elas deveriam escolher se confiavam ou não nos competidores o suficiente para topar cooperar. Você, pessoa A, recebe o valor em prêmio. O que você repassar desse valor para outro participante, que é a pessoa B, vai ser triplicado. E aí a pessoa B escolhe quanto do que ela recebeu ela devolve para você, sem obrigação de devolver nada, nem chances de você reclamar. Do ponto de vista mais racional, ou mais desconfiado pelo menos, como a pessoa B não tem obrigação nenhuma de devolver nada, o mais garantido para a pessoa A que recebeu o prêmio seria não passar nada adiante, já que ninguém garante que você vai receber aquilo de volta. E o mais egoísta do ponto de vista da pessoa B seria ficar com o valor todo, já que a pessoa A não pode fazer nada a respeito disso. Então, qualquer valor passado de A para B é tido como um sinal de confiança, de que a pessoa A acredita que a pessoa B vai pensar nela e devolver um tanto. Enquanto o quanto a pessoa B devolve é um sinal do quão confiável ela é ou do quão confiável ela quer parecer. Na média, em experimentos feitos ao redor do mundo, as pessoas que estão na posição A e recebem o prêmio investem repassando metade do que recebem para a pessoa B. Esse investimento dificilmente se paga, já que a média de devolução das pessoas na situação B é de 80% a 95% do que recebem, ou seja, não costumam devolver mais do que foi passado para elas, mesmo isso tendo sido triplicado. E mudanças ao redor desses valores, quando as pessoas na situação A ou B devolvem mais ou menos do que a média, viram indicações de confiança. Como quando alguém passa mais do que a média para um parente, ou alguém do seu grupo, alguém da sua religião e por aí vai. E adivinha como a beleza conta nessa relação, ou melhor, como a atratividade conta, em um estudo que fez esse tipo de jogo entre participantes, mas comparou não só quanto dinheiro mandavam em cada rodada, como também o quão atraentes essas pessoas eram avaliadas por outras. Participantes mais atraentes na situação B receberam significativamente mais dinheiro, ou seja, mais confiança das pessoas. Pelo menos parte dos participantes julgaram os outros com base nas aparências e pessoas mais atraentes receberam um tratamento melhor julgando um livro pela capa, como lembra o título de um dos trabalhos que testou isso. E esse tipo de teste foi confirmado em bem mais de um estudo. Ainda tem outros estudos vendo esse tipo de reflexo em áreas que surpreendem e são de deixar alguém menos favorecido esteticamente deprimido. Como as pessoas mais bonitas são vistas como mais confiáveis ou até como mais virtuosas, elas costumam chegar a receber sentenças mais leves em julgamentos. Em julgamentos simulados, que são aqueles feitos para analisar como as pessoas de um júri se comportam e pensam, réus mais atraentes receberam sentenças mais leves em crimes que vão de assaltos a várias formas de violência. Até votos em eleição também são votos de confiança. E aí o que você espera? Comparando como as pessoas julgavam as fotos de candidatos do Senado dos Estados Unidos depois de olharem para as fotos por só um segundo, candidatos que foram julgados mais competentes só de bater o olho também foram os candidatos eleitos, na maioria dos casos. E quanto mais competentes foram julgados em relação aos concorrentes, maior foi a diferença de votos nas urnas também. O que indica que se esse tipo de impressão ou inferência rápida e totalmente superficial, que a gente pode formar em menos de um segundo ao olhar para o rosto das pessoas, conta, isso pode ter influenciado até nos votos das pessoas. Mesmo em situações onde a gente depende de habilidades concretas que podem ser medidas e avaliadas, beleza parece ter um efeito, ou atratividade. Em experimentos onde as pessoas recebem oportunidades e são avaliadas pela competência em completar tarefas, como resolver problemas e quebra-cabeças, pessoas mais atraentes acabam sendo mais bem avaliadas e recebem mais pelo que fizeram. Em parte porque têm mais confiança para fazer as tarefas, e em parte porque entre pessoas com a mesma competência, aquelas mais bonitas são julgadas como mais competentes.
e em parte também porque têm habilidades sociais mais bem desenvolvidas e são mais bem recebidas na hora de interagir com outras pessoas para fazer essas tarefas. Até algo simples, como a altura de uma pessoa, está relacionado com ganhos financeiros. Entre trabalhadores nos Estados Unidos e no Reino Unido, pessoas mais altas são mais comuns em profissões de liderança e de administração, como executivos, enquanto trabalhadores de cargos que exigem menos formação ou mais trabalho manual, como serviços de limpeza e manutenção, têm uma altura abaixo da média. Na comparação desses trabalhadores, 1 centímetro a mais de altura estava associado a um aumento de cerca de 1% no salário da pessoa. E a comparação de longo prazo indica que esses efeitos podem ser cumulativos. Por exemplo, comparando cadetes formados em uma academia militar americana com base só na foto deles na graduação, fotos julgadas por voluntários como pessoas mais ou menos dominantes, e aí nesse caso a avaliação não era de quem era mais atraente, mas sim de quem tinha um porte mais atlético ou tinha mais cara de ser uma pessoa de sucesso que prevaleceria acima das outras, o que é bem subjetivo, mas foi bastante consistente entre avaliações. Também mostrou que aqueles julgados mais favoravelmente na formatura foram os que receberam mais promoções e chegaram mais ao posto de major, brigadeiro ou coronel mais de 20 anos depois. Ou seja, as oportunidades mais favoráveis com base nesse halo de pessoas dominantes podem ter aparecido ao longo da vida toda. Além da conclusão mais óbvia, a de que a aparência gera benefícios, os autores do estudo sobre confiança e investimento entre voluntários ainda especulam que esse tipo de comportamento se auto-reforça. Porque as pessoas naquela situação A que estão investindo nos participantes seguintes, apostando que vão devolver mais dinheiro do que receberam, se pessoas mais atraentes recebem esse tipo de tratamento preferencial da sociedade como um todo, então de fato elas vão ter mais oportunidades de sucesso ao longo da vida toda, especialmente em situações onde não tem experiência ou informação prévia e confiança é o que dita quem vai ter mais chances ou não de ir para frente. Ou seja, são pessoas que têm mais chances de sucesso e aí teriam mais chances de poder devolver aquele investimento com mais valor, o que vira uma profecia autoconcretizável. E dentro dessa lógica, vale dar mais oportunidade e apostar mais numa pessoa mais atraente simplesmente porque ela vai ter mais oportunidades. Vide quem foi mais promovido no exército ao longo de 20 anos. Não é à toa que a publicidade busca pessoas bonitas e que pessoas mais atraentes também têm um favoritismo em redes sociais. Não só elas vão ter mais atenção de seguidores, que vão ver o que oferecem como algo mais confiável dentro do efeito de halo, como também podem ter uma perspectiva mais favorável da vida, ou seja, vão receber mais atenção e mais investimento de publicidade. E aqui é uma conclusão minha na linha do vídeo de meritocracia. Para alguém que a vida inteira teve mais oportunidades, que recebeu mais votos de confiança e até mais investimento das pessoas com quem interagiu, é muito mais fácil achar que é só tentar que as coisas vão dar certo. E os incentivos para se manter atraente, especialmente em uma era e um meio com tanta exposição, são muito grandes. Nem tudo são flores também. Pessoas mais atraentes parecem sofrer mais de discriminações como estereótipos de que só chegaram onde chegaram pela aparência e também sofrem mais perseguições que poderiam ser classificadas como invejinha, especialmente na avaliação por pessoas do mesmo sexo que não são tão atraentes. Até no caso dos julgamentos simulados, pessoas mais bonitas não foram favorecidas sempre. Em crimes que se beneficiam de aparência, como por exemplo fraudes ou crimes de negligência, pessoas mais atraentes foram mais punidas. E uma das conclusões sobre esses estudos é a de que talvez pessoas mais atraentes sejam submetidas a um padrão de escrutínio maior, onde a beleza conta. Afinal, se espera mais delas. Aí fica a pergunta sobre o que você escolheria: ser mais atraente e receber mais favores e mais cobranças ou não. E para terminar com uma reflexão que é um pouquinho mais profunda, tem um outro aspecto dessa história toda que vem de uma mistura de ambiente e genética que pode gerar conclusões bem cruéis. Para pegar o caso mais direto, onde dá para se falar a respeito disso, que é a altura. O estudo que faz a comparação de altura de profissionais nos Estados Unidos e no Reino Unido dá um outro fator além do efeito halo. Eles concluem que tem benefícios reais em contratar pessoas mais altas, já que, abre aspas para o que eles falaram,
A altura está positivamente relacionada à habilidade cognitiva, e crianças mais altas tendem a ter melhor pontuação em testes de habilidades mentais, e aí essa pontuação maior explicaria uma grande proporção dos benefícios da altura na renda. Fecha aspas. Ou seja, pessoas mais altas seriam mais bem dotadas cognitivamente e por isso teriam melhores salários. Eu vou deixar de lado aqui a conotação eugenista dessa afirmação, que coloca uma ordem natural de altura como justificativa para esse tipo de situação, e assumir esse tipo de conclusão ignora sequer o fator ambiental. Mas levando isso em conta, levando o ambiente em conta, a nossa altura tem sim uma influência genética muito direta, pessoas mais altas tendem a ter filhos mais altos e o inverso também, só que além disso, já que as pessoas vêm de uma situação econômica melhor, elas também tendem a ter uma nutrição e um desenvolvimento físico melhor. Pelo mundo todo, onde condições de saúde melhoram, as próximas gerações são mais altas do que as dos pais, incluindo aqui no Brasil. Então, quando a gente vê pessoas mais altas em cargos mais altos e mais bem pagos, também tem aí o chefe de empresa de 1,90 m, que também é filho do dono da empresa e que não só teve condições de crescer mais, como recebeu uma educação muito mais cara e com muito mais condições de se dedicar só aos estudos. E que vem de mais de uma geração favorecida por ser mais alta e que por isso mesmo teve condições de ser ainda mais alta. Vale ver o vídeo de meritocracia, onde eu discuto a diferença que o ponto de partida pode fazer entre gerações. Então isso levanta o mesmo tipo de questão sobre pessoas mais atraentes. Será que elas têm menos problemas de desenvolvimento e mais condições de cuidar da aparência ou de fazer cirurgias plásticas? E o quanto esse favorecimento também não é um favorecimento do status socioeconômico por várias gerações? Se o efeito de halo vale até para o histórico criminal das pessoas mais atraentes não só vão ter mais oportunidades, como vão receber menos punições pelo que fizerem de errado. Então, parabéns para você que é um feio ou uma feia de sucesso. O mérito não só é todo seu, como o jogo foi todo contra. Se você curtiu essa conversa e quer outras por aqui, sem efeito halo de aparência de quem vos fala, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e os próximos não ficção. A gente se vê num próximo deles.